Olá, boa noite. Hoje nós vamos vou fazer aqui uma reflexão aqui sobre um conteúdo extraordinário que é esse livro aqui, olha, O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro aqui. E eu quero fazer uma reflexão aqui com você sobre alguns pontos que eu anotei. São 7. Ixi, bati aqui, peraí. São 7 pontos de ensinamento, 7 ensinamentos, né? 7 pontos que esse livro ensina, que é extraordinário. Extraordinário. Esse livro aqui, ele foi um dos pilares de mudança na minha vida. E a gente vai entender um pouquinho por que esse livro ele é tão importante assim, tão bacana, e um conteúdo, você vê o livro, ó, ele é pequeno, muito pequeno, ele é minúsculo aqui, ó, é um livro de bolso, mas o conteúdo é extraordinário. E a gente vai fazer uma reflexão sobre esse livro aqui, bem rápido, não dá 20 minutos, eu acho. Acredito que um pouco mais. E aí sempre, né, o principal assunto que eu abordo é resiliência, e aí sempre eu coloco alguma coisa relacionada, tudo que eu falo sempre relacionado à resiliência, né? E para você ter uma ideia, uma pessoa com um baixo grau de autorresponsabilidade, que é o título do livro, O Poder da Autorresponsabilidade, uma pessoa com um grau baixo de autorresponsabilidade é alguém com baixa resiliência. É associado. Se tem baixa autorresponsabilidade, automático vai ter baixa resiliência. Olha como isso, só daí já dá para entender um pouco da importância desse conteúdo, né? Prova disso é a evidência prova disso é que é evidência, é a evidência, né, de traços de baixa resiliência, o vitimismo. Pessoas com baixa autorresponsabilidade geralmente são vitimistas, e isso é um traço de baixa resiliência, né? Pessoa vitimista, ela tem baixa autoestima, ela tem baixa autoconfiança. Tudo isso são traços de pessoas com baixa resiliência. E pessoas com baixa resiliência, muitas vezes, elas se veem como vítima das circunstâncias, e isso impede a tomada de responsabilidade pessoal. Já que, olha só como é associado, né? Elas acreditam que os eventos estão fora do seu controle. Por isso, é tão ligado, né, a autorresponsabilidade com a resiliência, né? Se você é autorresponsável, então você tem grande chance de ter um grau alto de resiliência. É um traço muito importante de pessoas resilientes, né? Pessoas de sucesso, elas têm esse autorresponsabilidade bem intenso, né? É um traço muito intenso de pessoas resilientes. De pessoas de sucesso, que é a autorresponsabilidade, que é um traço muito forte de pessoas resilientes. E essa ausência, né, de autorresponsabilidade, a falta de autorresponsabilidade, ela reforça essa percepção de que as coisas estão fora do controle, que ela não tem controle sobre situações. Isso no estoicismo chama dicotomia de controle. O estoicismo aborda o ponto central, no meu entendimento, né? Claro, o ponto central do estoicismo é a dicotomia de controle. É o controle interno e o controle externo. Aquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode controlar. Por exemplo, algo que você não tem controle. O que as pessoas pensam, dizem ou fazem. Você não tem controle sobre isso. Não adianta, você não tem controle sobre o que as pessoas pensam, dizem ou fazem.
E se apegar a isso é, é até irresponsável, é até irresponsabilidade se apegar no que as pessoas pensam, dizem ou fazem, porque você não tem controle. O que você tem controle? Seus pensamentos, o que você pensa, você tem controle sobre o seu pensamento. Acredite. O que você faz, os seus comportamentos, suas atitudes, isso tudo está no seu controle. Você não tem controle sobre o clima, sobre o tempo, sobre a economia. Você não tem controle sobre isso. E se aborrecer por isso é perda de energia. Para começar a conversa. Só para ter uma ideia, né? Entrei no assunto do estoicismo, só para você ter uma noção do que é essa ausência de responsabilidade, de autorresponsabilidade e associado com essa percepção de que não se tem controle, né? E isso leva a um sentimento de impotência, de falta, um sentimento, e aí a pessoa ela acaba não agindo e se torna uma pessoa com baixa proatividade, ela não tem, não é uma pessoa proativa, que toma iniciativa. Tudo isso são traços de baixa autorresponsabilidade, que mais uma vez eu insisto, é um traço muito forte de pessoas resilientes. Vamos lá. Aqui o livro Poder da Autorresponsabilidade, certo? Ele foca, né? É um livro do Paulo Vieira. Paulo Vieira, ele tem é a maior escola de coach do Brasil e uma das maiores do mundo. Ele é Paulo Vieira. Se você pesquisar no YouTube, se você não conhece ainda, né? Vale a pena. Tem conteúdos fantásticos e esse livro é sensacional. E você vai entender um pouco, acredito que você vai concordar comigo com o conteúdo que eu vou te passar aqui. São 7 pontos, rapidinho a gente desenrola isso. Então, o poder da autorresponsabilidade, esse livro, ele foca em ajudar as pessoas a assumir a sua responsabilidade, assumir a responsabilidade por suas vidas. E muitas pessoas estão terceirizando a própria vida, né? Através terceirizando a sua responsabilidade. E aí acaba não assume a sua própria vida e as suas ações, e isso atrapalha a alcançar o sucesso, alcançar aquilo que as pessoas buscam, alcançar as suas realizações, seus sonhos, por conta da falta de autorresponsabilidade. E como eu disse, eu vou colocar alguns pontos que eu achei importante. São 7 pontos para a gente entender um pouco do conteúdo e como esse conteúdo é tão rico. Bom, o tema central é a autorresponsabilidade, certo? O nome do livro, Poder da Autorresponsabilidade. Esse é o tema central e o livro ele enfatiza a importância de você assumir realmente a responsabilidade total por tudo que acontece na sua vida. E isso significa parar de culpar os outros. Em vez disso, focar no que você pode controlar e no que você pode mudar. E o que é que você pode controlar? Como eu já disse, né? Seus pensamentos, as suas ações, os seus comportamentos, as suas atitudes. E isso você tem controle. O que você não tem controle? Para começar, né? O que as pessoas dizem, pensam ou fazem. Você não tem controle sobre isso. E outra coisa, parar de culpar os outros, né? Por tudo. Não só os outros, mas a economia, o tempo. Eu não vou para a academia porque está chovendo, porque está frio. Olha, você está terceirizando a sua responsabilidade. Quem precisa ir para a academia é o tempo? Não, é você. E aí você terceiriza isso, inventa ali uma justificativa para não assumir a responsabilidade. Aí você está fora do peso, ou então você está com a mobilidade limitada, com dores, e você culpa o médico, culpa o remédio que não funciona, culpa tudo, mas não assume a sua responsabilidade. Então, o tema central do livro é autorresponsabilidade. E o livro, ele aponta
um segundo ponto aqui que é apontado no livro é a mentalidade positiva, né? O Paulo Vieira, ele destaca a importância de cultivar uma mentalidade positiva e otimista. Isso é muito importante para quem deseja crescer, para quem deseja se desenvolver e alcançar os seus objetivos, manter uma mentalidade positiva. Eu sempre coloco, né? Mentalidade positiva e olhar otimista. Isso também é traço muito forte de pessoas resilientes, né? Essa mentalidade diante das dificuldades, diante das adversidades, das tribulações, sempre manter essa mentalidade positiva, esse olhar otimista, porque qualquer situação em que a gente passa, em que estamos envolvidos, sempre há ali algum ponto de aprendizado. E quando você aprende, num primeiro momento, só de você aprender alguma coisa diante das dificuldades, você não vai cometer erros repetidos, porque o que acontece muito é isso. Nós cometemos erros antigos em situações novas. E quando você mantém, né, quando você possui essa mentalidade positiva e esse olhar otimista, isso já é reduzido ao longo do tempo. E aí ele argumenta, né, o Paulo Vieira, no livro, ele argumenta que os nossos pensamentos influenciam diretamente os nossos sentimentos, as nossas ações e, assim, os nossos comportamentos, né? E isso, com certeza, está envolvida diretamente no nosso sucesso ou não, né? Ou no nosso resultado negativo. Tudo acontece, toda a nossa realidade, ela acontece através da nossa comunicação. E quando eu já tô saindo um pouquinho, né? Mas quando eu falo comunicação, a comunicação, ela envolve primeiro os seus pensamentos, né? Agora, como você alimenta seus pensamentos? Vai do que você consome de leitura, né? Que você lê, o que você assiste, as pessoas que você conversa, tudo isso faz parte da sua comunicação. E aí, através desse conteúdo que você consome, você constrói os seus pensamentos. E isso vai influenciar diretamente nos seus resultados. Outro ponto que o Paulo aborda é ter metas claras, estabelecer metas claras e específicas. Isso é um ponto crucial. E aí ele sugere que quando você definir as metas, né, definir os seus objetivos, é importante que seja bem detalhado. Você precisa detalhar, né, definir ali de forma detalhada o que se quer alcançar e criar ali depois, né, criar um plano de ação para você chegar lá. Nesse ponto aqui eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que o coach, né, ele ajuda muito, muito mesmo nessa busca por objetivos, né? E você detalhar, né, você descobrir ali os seus pontos fortes, pontos fracos, e aí você detalhar o seu objetivo, não só detalhar o seu objetivo, mas também criar um planejamento, né, de onde você está. Primeiro você precisa saber isso, né, aonde você está, como você está, e aí a partir daí você criar um planejamento para onde você quer chegar, o que você quer alcançar, beleza? Um outro ponto é o autoconhecimento. O livro ele incentiva, né, através do livro, Paulo incentiva você buscar o autoconhecimento, que é o que você está fazendo neste momento. E que, veja, esse conteúdo eu enviei para muitas pessoas, mas muitas pessoas não querem se conhecer.
elas resistem, né? Tem uma resistência muito grande em se conhecer e ao contrário disso é o que você está fazendo aqui, buscando autoconhecimento. É o princípio de tudo. E aí ele incentiva a buscar esse autoconhecimento e porque através desse autoconhecimento que você vai compreender as suas forças, as suas fraquezas, os seus valores e também as suas motivações. Isso é essencial para você tomar decisões conscientes e alinhadas com os seus objetivos. Simples assim. Mas se a pessoa ela não consegue buscar esse autoconhecimento, ela acaba se navegando de acordo com o que surge no caminho. E, quando a gente falamos de busca de objetivo, de realizações, a pessoa não conhece as suas forças, não conhece as suas fraquezas e muitas vezes não conhece nem mesmo os seus valores. E isso acaba se traduzindo em empecilho no processo. A pessoa ela acaba tropeçando nas suas próprias falhas, nos seus próprios erros, por conta muitas vezes de não conhecer os seus valores, as suas forças, as suas fraquezas. E isso é muito importante. O autoconhecimento, quando você busca autoconhecimento, e como é que você busca autoconhecimento? Veja só que curioso, né? Eu sempre fui, né, de uns anos atrás, eu sempre fui uma pessoa com baixa resiliência, muito baixa. Eu coloco que de 0 a 10, minha resiliência era 3. Então era muito baixa, sempre foi muito baixa. Sempre desisti de tudo. Parava tudo no meio do caminho, não lutava por nada. E eu também era vitimista. Sempre terceirizei a culpa, sempre coloquei a culpa em tudo, mas não assumi a responsabilidade. E esse livro aqui, ele abriu a minha mente, abriu a minha cachola de uma forma, por isso que eu colo, esse livro é extraordinário. Se você for comprar hoje, estamos em agosto, julho, né? A gente está em julho deve estar uns R$ 20, R$ 25 no máximo, mas é um conteúdo extraordinário. E esse livro me ajudou muito e é uma forma de se conhecer. Olha só, um livro tão pequeno, um conteúdo tão rico, mas dá para você ler esse livro aqui em um dia. É uma forma de se conhecer. Então eu não tinha, eu fui descobrir, por isso que eu estou comentando, eu fui descobrir que eu não tinha autorresponsabilidade, que eu terceirizava tudo através desse livro aqui. Por isso que eu acho ele um livro extraordinário. Um outro ponto que o livro aborda é a ação consistente, você manter uma consistência, uma constância, porque a autorresponsabilidade, ela requer isso, né? Ela requer essa ação consistente, essa continuidade, né? Porque não basta você apenas planejar, ou sonhar, ou ficar pensando, precisa executar, precisa não só executar, né? Você precisa planejar, você precisa sonhar, você precisa realizar, mas isso não é suficiente. Você precisa executar aquilo que você está buscando e também perseverar, manter a perseverança, manter a constância. Por isso que ele coloca no livro aborda, né, essa ação consistente, que é uma constância, uma continuidade. E isso mesmo diante dos desafios, mesmo diante das adversidades, das dificuldades, e aí entra a resiliência, né? A autorresponsabilidade, como eu disse, é um traço de pessoas resilientes. Se você não é resiliente, mesmo sendo autorresponsável, você não consegue, não alcança aquilo que você deseja. Então, a resiliência
A autorresponsabilidade é um traço de pessoas resilientes, e aí você precisa crescer, né? Desenvolver a resiliência. E aí eu tenho uma boa notícia para você, tá bom? A resiliência, ele é algo que você desenvolve, que você constrói, que você consegue aumentar. Eu digo isso porque já mencionei, né? Minha resiliência era um grau de 3. Eu calculo assim, né? De 3, 4 no máximo. E hoje eu não paro nada. Até um treinamento que eu fiz um treinamento com o Wendel Carvalho, e eu carrego até uma pulseirinha aqui, ó, que eu ganhei nesse treinamento aqui, ó. Aqui está escrito, talvez não dê para ver, né? Mas aqui está escrito: eu começo tudo, eu termino tudo que eu começo. E eu uso essa pulseirinha e vou usar ela até arrebentar, e quando arrebentar vou comprar outra. E isso tudo eu aprendi não só com o livro, mas também nos treinamentos que eu participei. Um outro ponto que o livro aborda é o controle emocional, né? Você gerenciar, né? Esse controle emocional é um termo um pouco fora, né, do contexto, porque controle emocional, a emoção, pelo menos que eu aprendi com Augusto Cury, a emoção ela é incontrolável, ele compara até com um bebê, né? Você não consegue controlar a emoção. E aí, mas gerenciar, né? Você regular as suas emoções. Isso é uma habilidade, né? Uma habilidade, inclusive uma habilidade essencial. E aí o Paulo ele aborda a importância de você manter a calma, de você pensar, né, racionalmente, você racionalizar as suas atitudes, as suas ações, o que você vai dizer, e não deixar as emoções negativas afetar suas decisões. Aqui tem um ponto, aqui já é um, bom, de manter a calma. A semana retrasada, nós fizemos um conteúdo numa live sobre a relação entre resiliência e o controle emocional. Foi bem interessante, e porque o gerenciamento, a pessoa que gerencia bem as suas emoções é uma pessoa resiliente. E é uma pessoa que consegue manter o equilíbrio, manter a calma e pensar racionalmente. Aí você deve estar imaginando, mas como assim pensar racionalmente? Eu raciocino, eu penso, eu estou sempre pensando, não. Por exemplo, quando você age por impulso, né? Quando você reage, toda reação ela é impulsiva. Toda reação ela já tem um traço de impulsividade. E a impulsividade, ela foge do seu raciocínio. Com certeza você já passou por alguma situação que você, depois que aconteceu, você fala: puxa, eu não devia ter dito aquilo que eu disse, eu não devia ter dito daquela forma, ou então eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz, ou não. E isso é pensar de forma, não é pensar de forma irracional, né? Você não raciocina ali naquele momento, acaba agindo de forma impulsiva. E aí não deixar, né, as emoções negativas afetar suas decisões. Pensamento negativo, todos nós temos, todos nós possuímos pensamentos negativos. A questão é o quanto você alimenta esse pensamento negativo. O fato de você alimentar os pensamentos negativos, eles se tornam padrões. E esses padrões, ele acaba sendo muito difícil de ser rompido, de ser quebrado. Por quê? Porque quando já se tornou um padrão, você geralmente não percebe que ele faz parte do seu dia a dia. Quando você tem um padrão de pensamento negativo, você não percebe, você não sabe, e muitas vezes, quando alguém aponta para você que você está agindo de forma negativa, você até briga com essa pessoa, porque para você ele não existe. Por isso que é muito complicado quando você agir impulsivamente. A ação impulsiva, ela pode carregar
essas emoções negativas, e essas emoções negativas geralmente estão carregadas de pensamentos negativos, porque você já tem ali instalado padrões negativos. E o padrão negativo, ele é tão difícil de você lidar com ele, de você romper esse padrão negativo, porque ele já está no subconsciente. E aí, tudo que é no subconsciente acaba sendo automático. Você não percebe que está acontecendo, que está fazendo, que está agindo, que está dizendo, porque está no automático. Uma forma de você romper um padrão negativo, quer dizer, a única forma é primeiro o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Depois você precisa se permitir a romper com esses padrões de pensamento negativo. Vou repetir o que eu disse ontem na live. Os nossos cérebros, segundo a neurociência, não conseguem ter dois pensamentos simultâneos, dois pensamentos ao mesmo tempo. Ou você pensa uma coisa ou você pensa outra. Então, quando vem o pensamento negativo, e aí isso requer autoconsciência, quando você percebe que tem um pensamento negativo, basta você pensar em algo positivo. Uma forma de você romper com um pensamento negativo, é justamente você ser grato, praticar a gratidão. Não tem como você ser grato e manter o pensamento negativo. E isso é uma forma de você não deixar que as emoções negativas afetem as suas decisões. Para quem está entrando agora, eu estou fazendo uma reflexão sobre esse livro aqui, do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Um livrinho bem pequeno, um livro de bolso, e um conteúdo extraordinário. Um outro ponto que o livro apresenta é o aprendizado contínuo. Aqui, aliás, é o último, né? O aprendizado contínuo, né? Você buscar continuamente por aprender, por estar no estado de busca, por estar num estado de aprendizado e crescimento pessoal. Isso é fundamental. Essa busca por aprendizado, por estar sempre buscando esse desenvolvimento, esse crescimento, é fundamental. E isso estimula a sua autorresponsabilidade. Bom, primeiro que o seu crescimento e o seu desenvolvimento é responsabilidade sua, certo? E quando se é responsabilidade sua, mais uma vez o livro, e você buscar esse crescimento, esse desenvolvimento pessoal, vai fazer com que você aumente a sua autorresponsabilidade. É claro que se você ficar, por exemplo, se você ler um livro, por exemplo, do Harry Potter, a única coisa que ele vai te ajudar no seu crescimento você vai ter um vocabulário melhor, vai conseguir ler mais rápido, esse tipo de coisa, mas pessoalmente, assim, de desenvolvimento é zero. Você não vai crescer lendo Harry Potter. Por isso é muito importante você escolher leituras que vão te levar ao desenvolvimento contínuo, desenvolvimento pessoal. E é curioso, né? Você compra um livro desse aqui para você ler. Eu, por exemplo, eu comprei o primeiro livro do Paulo, foi Fator de Enriquecimento, que mudou o nome agora, é Criação de Riqueza. E aí depois eu comprei todos os outros livros dele. E isso contribuiu muito com o meu crescimento. E aí o Paulo, ele incentiva você sempre estudar, sempre crescer e se desenvolver continuamente. Isso é um dos pontos ali do livro. Eu incentivo mesmo, compre esse livro, é muito baratinho, 25 reais deve estar ali. Se você for no shopping lá, você vai encontrar, não precisa nem pagar frete, muito baratinho, que vale muito a pena. Bom, esses foram os ensinamentos
do livro, né? Pelo menos o que eu percebi, né? E esses ensinamentos, eles visam ali deixar você empoderado e tomar o controle da sua própria vida. Porque, como eu disse, né, a falta de autorresponsabilidade faz com que você terceirize a sua vida, você coloque a responsabilidade de situações que são suas, você terceiriza e coloca no ombro de outros, ou de outras situações, ou de outras pessoas, ou de outras coisas, como, por exemplo, a economia, o trânsito, a chuva, isso aí. A comida, nossa, eu engordei porque eu comi muito, porque estava muito boa a comida. Você culpa a comida? Não, né? E isso, e aí esses são alguns ensinamentos, alguns pontos coloquei do livro, que é espetacular, e aí o livro, ele estimula, né, você aumentar a sua eficiência, a sua satisfação em todos os pilares da sua vida. Nossa vida é constituída, né, por 11 pilares, e o livro estimula demais você se desenvolver em todos os pilares da sua vida, tá ok? Fico por aqui e peço que você vai ficar gravado no YouTube. Vai lá, comenta, deixa alguma dúvida que você tiver, escreve aí, digita aí alguma dúvida que você tem, alguma dica de livro, que você acha que a gente pode estar apontando aqui, colocando, fazendo uma reflexão. Eu tenho muitos livros, muito. Aqui tem alguns aqui atrás, mas deixa a sua pergunta, deixa o seu like também, compartilhe esse conteúdo que outras pessoas com certeza vão precisar, ok? Então, até a próxima, fica com Deus. Deixa aqui.